Nós estamos aqui numa livraria, aqui no shopping, que não nos autorizaram a dizer qual é, mas é uma livraria, loja aqui, bastante popular, que todo mundo conhece. E eu vou estar segurando o microfone aqui pertinho da boca, porque para ver se a gente consegue conter o barulho aqui. Eu não li muitas biografias, até hoje eu li 2 na minha vida, mas quando a gente desenvolve um certo tempo a leitura, a gente começa a criar curiosidade pela vida de alguns autores, de algumas pessoas que foram bastante importantes na história do mundo. As biografias, elas são muito interessantes porque elas nos trazem um ponto de vista diferente de personalidades que a gente conhece, sabe? Elas, dependendo da biografia, se ela for realmente uma biografia bem pesquisada, com boas fontes, ela traz um retrato muito aprofundado e várias facetas que você nem imaginava, às vezes, de certas personalidades. Eu li, por exemplo, a biografia do Einstein, essa aqui. Não foi a primeira biografia que eu li, mas o Einstein é um cara que sempre me fascinou. Eu sempre tive muita curiosidade de saber ao certo detalhes da vida, da personalidade, né? Ou alguns outros detalhes que justificassem a fama dele. Então, eu tinha muita curiosidade de saber como foi que ele chegou a essas conclusões, como foi que ele se deparou com essas outras pessoas, com esses outros cientistas. Então era uma coisa mais pessoal, não era nem tanto voltado para a literatura. Eu tenho muita curiosidade de ler, por exemplo, a biografia da Clarice Lispector, a biografia da Virginia Woolf, né, que são autores que quando você lê com um certo tempo, você cria uma curiosidade muito grande pelo fascínio da obra. Você cria uma curiosidade muito grande de saber como é que eram essas pessoas, né? Então, eu comecei a ler biografias quando eu conheci a biografia da Judy Garland, que é uma atriz que fez o filme Mágico de Oz. E eu tinha uma imagem assim totalmente diferente da Judy, por ela ter sido a Dorothy, né, aquela imagem de inocência. E aí eu me deparei com a biografia dela e aí encontrei uma pessoa totalmente diferente daquela dos filmes. O que é interessante também é porque as biografias, Glenn, elas, além de falar sobre a pessoa, elas falam sobre o momento histórico no qual aquela pessoa viveu. E ela também perpassa os acontecimentos da vida de outras pessoas que se cruzaram com aquela. Quando você lê a biografia da Judy Garland, você entende um pouco sobre os bastidores da Era de Ouro de Hollywood. Ou quando você lê a biografia... Quando você lê a biografia da Marilyn Monroe, por exemplo, você fica sabendo fatos da vida do Frank Sinatra, dos Kennedys. Então, você se inteira de muita coisa além da vida daquela pessoa, né? Tem uma biografia que eu adoro, que é essa aqui, do Stephen King, Coração Assombrado, que é uma biografia maravilhosa. E o mais interessante é que o trabalho de pesquisa da autora, ele se confirma quando você vai ler a parte biográfica do livro sobre a escrita do Stephen King. Você percebe que a autora, ela conseguiu captar realmente fatos da vida do Stephen King como observadora de fora, mas de uma forma bem fidedigna, porque é confirmada pelo próprio autor em outro momento, em outro livro. Li algumas biografias da Marilyn Monroe e, por exemplo, no caso da Marilyn, eu aprendi uma coisa sobre biografias. Você tem que, antes de comprar uma biografia, você tem que dar uma pesquisada, porque existem pessoas que são muito biografadas. Existem biografias que vão daquelas que se atentam totalmente ao trabalho de pesquisa, àquelas que romanceiam a história. Então você tem que ter muito cuidado antes de comprar uma biografia. Essa é uma grande dica que eu dou a vocês. Pesquisem, para que vocês não comprem uma história de ficção ao invés de uma biografia. Mas, por exemplo, outra biografia além do Einstein que eu li foi a biografia da Adele. Só que isso aqui a gente percebe nitidamente que foi uma biografia escrita por um fã. Então tem aquela coisa, a biografia romantizada, né? Não é? E outra, de uma pessoa que ainda é viva, né? Que ainda está fazendo sucesso. Então, ela tá, de certa forma, ela pode supervisionar. É assim, eu li porque sou fã, sabe? E queria saber mais alguns detalhes que só fãs que sabem. Mas não é uma personalidade, no caso, que digna de ser biografada e você acompanhar realmente detalhes e circunstâncias da vida da pessoa que
são realmente significantes não só para aquelas pessoas que são fãs, mas para a história como um todo, como é o caso das biografias que existem por aí do Einstein, do Hitler, do Chaplin, né? E são pessoas que a biografia merece ser lida independentemente de ser um gênero literário apreciado ou não. Uma coisa que me preocupa bastante são as fontes que são usadas em algumas biografias, principalmente essas biografias autorizadas ou de pessoas vivas, por exemplo, essas biografias dos ícones pop que tem saído muito. Eu li recentemente a biografia da Rihanna Flor Rebelde, né? E a biografia era toda baseada em comentários de pessoas anônimas nos fóruns, nas redes sociais, e a autora usava esses comentários como fonte para exemplificar o que estava se passando na cabeça do biografado. Já as biografias autorizadas são um caso à parte, né? Como eu sempre digo, a biografia autorizada é a cura da insônia. A gente pega, por exemplo, as biografias autorizadas de políticos, né? Você imagina a biografia autorizada do Cunha? Entendeu? Mas tem também algumas biografias que a constituição delas, toda a formação da biografia do livro, às vezes são verdadeiras piadas. Porque, por exemplo, a gente estava vendo um dia desse aqui na livraria a biografia da Palmirinha, né? Tipo, uma véia daquela, um livro assim, ó, bem fininho, acho que não tinha nem 100 páginas, sabe? Tipo, só que tem aquela premissa, né? O que vale é o conteúdo, né? E não o volume. Então, que seja uma biografia fina, que seja uma biografia longa. Essa do Einstein, por exemplo, ela é muito detalhista, inclusive nos cálculos matemáticos, nos cálculos de física. Então tem alguns momentos que você percebe que não é uma leitura para qualquer leitor. É uma leitura para quem entende da física, é uma leitura para quem está aí pesquisando a ciência do Einstein, né? E tem algumas biografias que podem até não ser tão completas assim, mas que podem ser satisfatórias. Eu ouvi críticas a respeito dessa biografia do Saramago, que é a próxima biografia que eu vou ler, né? Porque o Saramago é um cara genial, ganhou o Nobel de Literatura, né, viveu muitos anos, e nós temos uma biografia de pouco mais de 200 páginas. Mas, para uma pessoa que só gosta do autor e que só quer saber um pouquinho mais sobre ele, pode ser até uma biografia satisfatória, entendeu? Mas aí eu faço um adendo. Tem uma coisa que me preocupa bastante também, que é a história do biografado que acabou de morrer, né? Muitas vezes o cadáver nem esfriou ainda, e a biografia já está saindo. Um exemplo desses foi a biografia do Steve Jobs, né? Afeta, provavelmente, em muitos casos, né? Afeta a qualidade do produto final dessa biografia. Talvez uma biografia posterior se saia melhor. E aquelas biografias que a gente percebe que são feitas, que existem unicamente, exclusivamente para vender. O que é que tem de tão interessante na vida do Justin Bieber? Miley Cyrus. Miley Cyrus, o que é que eles contribuíram para a humanidade? Percebe nitidamente que são biografias oportunistas. Que é como a gente viu agora do juiz, do Moro. Por que agora? Né? Por que agora? Não no ano passado, ou não há 2 anos atrás, né? Tem demanda. A recomendação que eu faço é que você tenha interesse na pessoa biografada e que você acredite realmente que aquela biografia, ler aquela leitura vai ser uma leitura válida, vai te trazer algum conhecimento interessante, né? Não invalidando totalmente a biografia do Justin Bieber, mas vai que tem alguém que quer ser um artista mirim, um artista jovem, quer saber como foi, né? É uma fonte de pesquisa, né? Não deixa de ser. Além das biografias de personalidades, também é muito interessante, e eu recomendo e tenho muita vontade ainda de ler as biografias de bandas, por exemplo. Então tem muita biografia de banda? De banda. Biografia do Ramones, Beatles, que é muito biografado, né? Eu não sei, tem inúmeras no mercado e tem muitas que são muito bem feitas, né? Eu tô aí na expectativa, tá na pré-venda da biografia dos Engenheiros do Havaí. E é isso, galera. Leia biografias. É interessante, é divertido. É enriquecedor. Muito enriquecedor. Uma das leituras mais enriquecedoras que você pode fazer. Traz muita informação. É como você lesse vários livros num livro só. Sabe? É bem interessante.
recomendo leituras de biografias. É muito legal. Se você não viu ainda o Book Talk 8, Leituras na Escola, fica aqui embaixo. E se você não viu ainda o Book Talk 7 sobre autores falecidos e vivos hoje, só clicar aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. E comentários são sempre bem-vindos e até o próximo vídeo.